Revista Time divulga uma foto em que Elon Musk aparece com o presidente dos Estados Unidos em uma clara alusão ao superpoder, entre aspas, dele em relação ao presidente do país. Será que faz sentido? Há um racha entre Trump e Elon Musk? Falar um pouquinho também sobre a USAID, que tem alguns dados reportados sobre interferências políticas internacionais na Ucrânia e talvez até mesmo no Brasil, entender exatamente o que está acontecendo, enquanto o TPI, Tribunal Penal Internacional, que foi sancionado pelo Trump, tem uma lista, cerca de 80 países que se voltam contra o Trump. O que será que vai dar, hein? Lembrando que é uma crise das instituições internacionais. Falar um pouquinho também sobre o Wall Street Journal, que garante que a Ucrânia está com grandes dificuldades no campo de batalha porque não há mais militares disponíveis e os que têm estão em péssimas condições e por isso os russos vêm avançando. Em alguns pontos são 20 militares russos contra 1 militar ucraniano. A Ucrânia reclama de uma grande dependência do Ocidente, mas ao mesmo tempo começa a receber equipamentos importantes, como os F-16 dos Países Baixos e também os Mirage 2000 dos franceses. Será que farão grande diferença no campo de batalha? Para finalizar, pessoal, falar um pouquinho também sobre o Trump, que promete uma reunião com Zelensky em um futuro próximo e a Rússia que garante que negociações pela paz já estão acontecendo. Mas, em compensação, o Irã alega que não confia nos Estados Unidos e não negociará com o país para estabelecer uma paz no Oriente Médio. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que o professor Cardo conta muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não sabe, a Nomad, que é a maior e melhor conta internacional do Brasil, é parceiraça aqui do canal e eu tô falando para vocês do dólar que está batendo, pessoal, nos níveis recordes negativos das últimas semanas, talvez dos últimos meses. Não é uma recomendação, nem posso fazer isso, mas eu, via de regra, quando tem esses momentos de queda, aproveito para fazer uma composição mais dolarizada da minha carteira, fazer investimentos que são possíveis pela Nomad, tá? Em renda fixa, renda variável, sem taxa de corretagem, com a Nomad você compra os seus dólares com as menores taxas do mercado e nem que seja só para segurar ou para fazer investimentos no Tesouro Americano, galera, tudo é muito simples e didático. Você baixa o aplicativo ali, rapidinho, galera, você já abre sua conta sem nenhum custo de abertura, custo de manutenção, e tem acesso aos seus dólares. Sensacional, tá? Fora que, como a conta internacional é aceita em mais de 180 países, com seu cartão físico ou cartão digital, e os caras estão disponibilizando o cartão Nomad Explore, um cartão de crédito que só de você pagar ali aqui no Brasil, tá? Restaurante, pode ser no exterior também, restaurante, posto de gasolina, pagar suas contas, você vai ganhando cashback dolarizado. Pô, era super importante para você ir compondo a sua carteira e diversificar os seus investimentos. Com o meu cupom Ricardo20, na primeira conversão cambial você ganha, presta atenção, até $20 de cashback. Cara, $20, por favor, né? Quer coisa mais dada do que isso? Então, ó, link na descrição e aproveita, pessoal. Nomad, a melhor conta internacional do país. Belezinha? Então, bora lá pro vídeo, ó. Como eu trouxe para vocês na descrição, na introdução, de fato, pessoal, a gente teve uma capa da revista Time que foi no mínimo polêmica, colocando o Elon Musk sentado ali, né, como se fosse o presidente dos Estados Unidos, ali na Casa Branca. É uma discussão, ó como eu sou adivinho, né, pitoniza aqui, ó, que eu já tinha tido com vocês ontem mesmo, no vídeo de ontem, né, falando que o Elon Musk, ele estava sendo considerado um super poderoso, principalmente pela oposição e parte da população civil. Eu diria que até mesmo por alguns republicanos. Por quê? O Elon Musk, diferente do Marco Rubio, diferente de outros nomeados pelo governo americano, ele não tem um cargo oficial, ele não recebe salário. Isso quer dizer que ele não teve que passar pela sabatina do Senado. Ele não teve que passar pelo crivo dos legisladores, que são republicanos, democratas, de diferentes tipos de pensamento, das diferentes regiões dos Estados Unidos, para saber se ele poderia lidar com questões sensíveis do Estado americano. Só que mesmo assim, há denúncias que o DOGE, que é o seu Departamento de Eficiência Governamental, teve acesso a dados sensíveis de servidores federais dos Estados Unidos, está manipulando, está inclusive tendo negociações para saber como que cerca de 6 trilhões serão utilizados pelos Estados Unidos para repasse de agências federais, a própria questão da USAID, que discutiremos aqui no futuro próximo, né? Começou a ficar muito mais polêmico depois que a USAID recusou fornecer alguns dados sensíveis para o DOGE, e aí uma série de críticas foram feitas. Hoje, os dados indicam, né, que o Trump ele vai promover uma demissão em massa da organização, cerca aí de 4 a 6% só dos funcionários. Eles vão ficar, lembrando que a USAID
ela é um organismo federal que é responsável pelo repasse de verbas para ajuda humanitária. A gente fala de cerca de 72 bilhões de dólares só no ano passado. Isso corresponde a cerca de 42% de toda a ajuda humanitária do planeta. E lembrando, calma, eu sei que vocês estão pensando, existem pontos positivos e pontos negativos. É fato que uma série de doenças foram combatidas com repasse de dinheiro. Então, talvez doenças que poderiam se propagar um pouco mais. A gente está falando de ajuda humanitária na questão de alimentação, na questão de medicamentos, disponibilidade de água. Então, é importante, principalmente para as regiões mais pobres do planeta. Nossa, professor, como os Estados Unidos são bonzinhos. Sempre falo, não existe bonzinho na geopolítica, seja Estados Unidos, seja China, seja Rússia. É óbvio, o próprio contexto de criação da USAID durante a Guerra Fria era uma espécie de contraposição, uma forma dos Estados Unidos influenciarem os outros países do planeta. E continua até hoje, né? A gente teve alguns dados sensíveis, por exemplo, que a USAID, ela participou de manifestações na Nicarágua, ela participou de manifestações em praticamente todos os países da América Latina, sempre contrário àqueles governos que eram contra os Estados Unidos. Então, era uma forma dos Estados Unidos espalhar o seu soft power, a sua influência cultural, a sua influência social. A gente teve, por exemplo, dados que foram divulgados que Alberto Fujimori, ex-ditadura ali do Peru, ele conseguiu receber dinheiro da USAID para fazer uma política de esterilização da população indígena, de mulheres indígenas, esterilização forçada. Não acho que isso seja ajuda humanitária, claro, entende? Então, o próprio Trump, né, o Elon Musk falou que era uma agência que estava cheia de vermes, que a ideia poderia parecer interessante, mas ao mesmo tempo estava infestada de pessoas que não coadunavam com o pensamento americano. É fato, pessoal, que essa agência que financia organizações, ONGs e por aí vai, geralmente ela tinha um financiamento mais voltado, além dessa questão da ajuda humanitária, mas também para pautas mais progressistas, que não é exatamente o que o governo Trump e o governo Elon Musk, ou enfim, né, o governo americano, pensam dessa maneira, pensam hoje. Então, organizações ligadas às mudanças climáticas, à pauta de igualdade e por aí vai. Por exemplo, os Estados Unidos, de fato, a USAID reduzindo bastante, né, sua capacidade de financiamento, gera uma preocupação tanto no setor interno do governo americano. Eu trouxe para vocês que o Marco Rubio, por exemplo, que é o secretário de Estado dos Estados Unidos, uma espécie de ministro das Relações Exteriores, ele se preocupa com isso, porque a USAID, como eu falei, era uma forma de você financiar governos e fazer com que eles fossem mais favoráveis ao seu tipo de pensamento. Sem o financiamento da USAID, que não tem esse caráter humanitário somente, claro, né, mas o caráter político também, isso pode reduzir a capacidade de influência dos Estados Unidos. E aí a China ri de orelha a orelha com isso, né? A gente teve, por exemplo, um dado divulgado pelo WikiLeaks, responsável pelo vazamento de uma série de dados sensíveis do Estado americano, que a USAID participou do financiamento de uma série de jornalistas, de blogs, de influenciadores, que estavam divulgando suas opiniões muito mais favoráveis a governos progressistas, a governos pró-Biden, do que exatamente para a pauta mais conservadora ou nacionalista, tá? Por exemplo, segundo o WikiLeaks, a cada 10 mídias ucranianas, 9 estavam sendo sustentadas ou financiadas pelo governo americano por meio da USAID. Quando a gente pega dados de Letônia, Lituânia, Estônia, das ex-repúblicas socialistas soviéticas, principalmente depois do fim da Guerra Fria, o valor dispara. Por que será que os Estados Unidos financiaram tanto esses países? Professor, porque queria muito ajudar humanitariamente esses povos, né? Né? Não existe bonzinho. Inclusive, existem suspeitas. Eu vou deixar aqui, tá? No nível da suspeita, porque nada foi confirmado até então. Caso seja confirmado, inclusive existem deputados, né, pedindo para a CPI maiores investigações, que a USAID, ela poderia ter, inclusive, financiado parte da mídia ou de influenciadores, blogueiros, enfim, brasileiros, para que falasse melhor de um governo mais de esquerda e pior do governo, né? Do governo mais à direita. Professor, é verdade? De novo, não sei, não há investigações concluídas sobre isso, mas acho que uma interferência externa dessa magnitude cabe sim investigação. Se de fato for concluído que houve esse repasse de verbas,
que tem algum tipo de retaliação frente ao governo americano. Se bem que agora não existe mais o USAID, né? Ou pelo menos não com a capacidade de investimento que tinha, mas pede algum tipo de ação por conta dessa ingerência internacional. E claro, pessoal, nesse momento de pós-verdade, toma muito cuidado com as informações, né? Tudo tem que ser muito bem investigado e delimitado. Por exemplo, surgiram algumas teorias que a Smartmatic teria recebido dinheiro da USAID para interferir nas eleições brasileiras, o que já foi desmentido, já que não teve nenhum tipo de ingerência aí em 2022, e que o dinheiro que foi recebido foi para 2024 nas eleições municipais da Bósnia e Herzegovina, né? Mas enfim, já começam as teorias. Então, muito cuidado. De fato, cara, percebam, né? O Elon Musk, ele é o responsável por fazer todos esses cortes de gastos. Pedidos de demissão voluntária, fala de cortar de 1 a 2 trilhões. Só que isso pode acabar impactando em alguns setores políticos dos Estados Unidos, independente se é democrata ou republicano. Sabe que político geralmente gosta, né, de um gastinho público, tal, para conseguir sua reeleição, tal. Então, alguns republicanos também estão incomodados com essa postura de corte de gastos. E quando a gente pega, alguns setores eram subsidiados pela USAID. Vou dar um exemplo. A gente sabe que o Centro-Oeste, o Middle East ali, né, americano, ele de fato, cara, é muito importante na produção dos grãos, com seus belts ali, com as suas produções agrícolas. Grande parte das empresas que eram sustentadas ou financiadas pelo USAID compravam os alimentos para fazer as ajudas humanitárias das produções agrícolas americanas. Sem o subsídio do Estado americano, talvez os produtores ali do centrão, das planícies centrais americanas, fiquem comprometidos. Será que de fato isso pode gerar algum tipo de repercussão para o Elon Musk? É a questão que se coloca. Professor, quer dizer então que hoje há um racha no governo americano, aqueles que querem altos gastos públicos e aqueles que não? Eu diria que ainda não. O governo é muito novo, o governo republicano conta com boa popularidade, é fato. E o Elon Musk, ele é uma pessoa, assim, que está demonstrando apoio muito grande ao Trump. Colocou fotinho, né, com o boné do MAGA, ou seja, Make America Great Again. A gente sabe que o Elon Musk até colocou, acho que foi hoje, né, um tweet ali. Ah, eu amo o Trump da maneira mais máscula que um homem hétero pode amar a outra pessoa, né? Deixando bem claro que ele não apoia essa pauta woke e por aí vai. Então, acho que, assim, tem uma parceria interessante. Mas é fato que são duas pessoas com ego bastante significativo. Se o Elon Musk começar a se destacar muito mais do que o Trump, ou o Trump se destacar muito mais que o Elon Musk, será que pode dar uma briga entre essas duas figuras? Professor, quer dizer então que o Elon Musk vai ser presidente dos Estados Unidos? Não vai, porque ele é sul-africano e pelo menos pela atual Constituição, claro, né? É proibido você ter um presidente que não tenha nascido nos Estados Unidos. E aí, pessoal, acho que vai ter uma briguinha entre esses dois? Deixa aí nos comentários. Outra notícia, cara, bem importante, está ligada ao que eu coloquei para vocês, uma série de boicotes promovidos pelos Estados Unidos no sentido de isolamento internacional. Anunciou que não participará da cúpula do G20, saiu da OMS, saiu, por exemplo, do órgão de direitos humanos da ONU e também anunciou o Trump que vai sancionar o TPI, ou os funcionários do TPI, o Tribunal Penal Internacional. O Tribunal Penal Internacional, ele é um organismo, Corte de Haia, que julga pessoas, não países, diferente da Corte Internacional de Justiça, CIJ, né? E dentre os vários julgamentos, condenou Putin, por exemplo, e condenou também o Benjamin Netanyahu, e até mesmo o Gallant, que era o ministro da Defesa de Israel na época. Os Estados Unidos consideram que foi, e Israel também, né, que foi uma ação injusta, porque colocou em pé de igualdade militantes ali do Hamas e também de Israel. Os Estados Unidos anunciaram sanções contra as lideranças do Tribunal Penal Internacional, contra os países que ajudem nas investigações, ou países, empresas, indivíduos, que ajudem nas investigações do Tribunal Penal Internacional. O Tribunal Penal Internacional, hoje, ele conta com 125 países e desses, 79 colocaram uma declaração, alegando que as sanções prejudicam gravemente todas as investigações e aumentam o risco de impunidade para crimes mais graves que ameaçam o Estado de Direito internacional. Lembrando que o Trump, ele já tinha sancionado não o TPI como um todo, mas algumas lideranças do TPI no seu primeiro governo, porque havia suspeitas, investigações contra ele de abusos cometidos na guerra do Afeganistão, e aí ele também poderia ser condenado pelo tribunal. Professor, isso é tão impactante assim? Vale lembrar que o Tribunal Penal Internacional, o Estatuto de Roma, né, a assinatura, ele não é feito por todos os países. Por exemplo, Estados Unidos, Rússia, Israel, China não fazem parte do Tribunal Penal Internacional.
Mas, de fato, a gente fala de 125 países e é um organismo que alega que defende muito a luta pelo respeito aos direitos humanos e crimes como genocídio. E aí, pessoal, acha que esses países terão alguma capacidade de retaliação? Aliás, quanto mais os Estados Unidos compra a briga, com o Acordo de Paris, com o G20, talvez mais um isolamento acabe comprometendo aí o futuro governo americano. Lembrando, né, que a pauta de desdolarização, os BRICS, o fortalecimento da China, o Road and Belt, pode acabar se aproveitando aí desse momento de isolamento, vamos colocar assim. E percebam como a Colômbia, apesar de ter toda aquela questão entre o Gustavo Petro, Trump, de aceitar os deportados, foi obrigado a aceitar, para não sofrer as retaliações de 25% que poderiam chegar a 50%, mas mostra uma aproximação importante com a China. Lembrando que por mais que o Gustavo Petro não seja aliado do Trump, Colômbia e Estados Unidos com certeza são aliados históricos regionais. E nós tivemos também uma visita do Shigeru Ishiba, para quem não sabe, o primeiro-ministro do Japão, aos Estados Unidos, e o Trump, dentre outras questões, falou que quer aumentar a relação com os japoneses. De fato, né, o Japão ele vem pensando em se armar, uma coisa que não fazia desde o final da Segunda Guerra Mundial com tanta intensidade, por conta de todos os inimigos regionais, Coreia do Norte, China e a própria Rússia. E o Trump falou também em reduzir o déficit comercial com o Japão, muito possivelmente falando que poderia aplicar sanções. Aliás, fala em medidas retaliatórias, ou seja, em aplicar sanções, aplicar sobretaxas àqueles países que sobretaxam os produtos americanos. Eu diria que isso é uma péssima notícia para o Brasil, porque o Trump já anunciou uma série de vezes, como exemplo de países que sobretaxam produto dos Estados Unidos, Índia e Brasil. Então hoje, por mais que a balança comercial Estados Unidos e Brasil seja bem equilibrada, até com um pequeno superávit para os Estados Unidos, eu diria que o Brasil pode começar a sofrer sobretaxas dos Estados Unidos a partir da semana que vem. O Trump falou em sobretaxar uma série de países para reduzir o déficit comercial americano. Enquanto isso, cara, a gente teve também o Wall Street Journal, mídia super importante dos Estados Unidos, colocando uma frase bem forte, hein? A Ucrânia está com dificuldades no campo de batalha porque não há mais militares. E os militares que têm? Notícia do Wall Street Journal, hein? Segundo eles. Hoje, desesperadamente, a Ucrânia está sem infantaria. Kiev usa drones aéreos que estão desacelerando, mas não freando o avanço russo. Inclusive alegando, né, que nesse momento são menos de 5-1, ou seja, 5 soldados russos para 1 ucraniano, em algumas frentes, como Pokrovsk, por exemplo, que é uma região super estratégica e que foi o nicho, né, o alvo aí dessa reportagem. Algumas áreas chegam de 20-1. Que a Rússia aprendeu muito como lidar numa situação de guerra e agora, ao invés de fazer frente, está fazendo movimento de pinça, ou seja, atacando pelos flancos e conseguindo reduzir e cercar as tropas ucranianas. Que hoje, segundo a reportagem, tá? São tropas mais velhas, recém-recrutadas, mal treinadas e sem motivação. Um dos generais que foram entrevistados garantem que ele está com muita dificuldade, eu sempre trago para vocês, né? Porque quando você tem um militar que é pouco experiente, o cara que foi recrutado às pressas ali para lidar no campo de batalha, é muito diferente de um militar ou de um voluntário que o cara recebeu anos de treinamento para isso. Por exemplo, eu sou reservista do Exército Brasileiro e caso o Brasil entre num conflito, eu vou ser possivelmente, né? Claro que existem prioridades aí, mas posso ser convocado para o conflito. Eu que não tenho o mínimo preparo militar. Imaginem vocês, se eu ouço algum tipo de ataque acontecendo, coisa que eu valha, dificilmente eu vou ser mantido na frente de batalha, entende? Então a gente falou de deserções acontecendo, militares pouco experientes. Geralmente o que a Ucrânia está fazendo para conseguir dar um contorno nessa situação é empregando tecnologia, inclusive os drones. Que de fato, eu diria para vocês, né, que é a principal mudança, pelo menos assim, em larga escala sendo utilizado, dessa guerra Rússia-Ucrânia. Segundo a própria reportagem, tá? Os drones estão sendo amplamente utilizados, mas eles não podem substituir os homens. Eles podem, de fato, interromper, mas não podem parar um ataque inimigo. Segundo a reportagem, cerca de 80% da força viva que já foi empregada nessas frentes de batalha já foram perdidas pela Ucrânia. A Rússia também tem números gigantescos, claro, tá? E em Pokrovsk, por exemplo, que é de fato o destaque da matéria, a gente já teve um recuo de cerca de 30 quilômetros. E com a Rússia dominando esse ponto logístico super importante, é de fato um ganho territorial sensível para os russos.
Lembrando, pessoal, que a Ucrânia talvez esteja mais disposta a negociar. O Zelensky falou em negociar com Putin, desde que haja, né, um representante dos Estados Unidos e representantes europeus, pela dificuldade empregada no campo de batalha e porque a Ucrânia vem perdendo territórios. Um dos problemas, segundo a própria Ucrânia, é que cerca de 70% dos equipamentos que são empregados no campo de batalha, eles não são ucranianos. Eles são produzidos pela OTAN ou pelos parceiros ocidentais e repassados para a Ucrânia. E aí precisa de treinamento, precisa de mobilização, precisa de ajuda internacional. E é fato que há um movimento de ascensão de governos mais nacionalistas no continente europeu e os Estados Unidos, que são o país que mais ajuda um território ucraniano, agora paralisaram a ajuda. E o próprio Trump já colocou que a ajuda não vai ser a mesma que era dada no início do governo Biden, entende? A gente teve, por exemplo, Kate Kellogg, que é o representante oficial dos Estados Unidos para lidar com a questão Rússia e Ucrânia, falando que os Estados Unidos já disponibilizaram cerca de 65,9 bilhões de dólares, só que claro que pouco mais de 51,2 não saíram dos Estados Unidos. É o que eu sempre colocava para vocês, né? Não é que os Estados Unidos eles fornecem, olha, Ucrânia, toma aqui o dinheiro, não é assim. Os Estados Unidos têm ali as suas reservas, a sua infantaria não, perdão, mas as suas armas, suas munições, enfim. O que os Estados Unidos fazem? Eles cedem as armas que já estão um pouco mais desatualizadas, que já estão, não vou falar sucateadas, né? Mas talvez não sejam de grande tecnologia, cedem para os ucranianos e revertem esse valor. Bom, essas armas estima-se que custa, sei lá, 10 bilhões. A indústria, o Estado americano vai lá e dá isso para a indústria bélica americana para repor, claro, com equipamentos de muito mais tecnologia, o seu próprio inventário. Então, os Estados Unidos, eles até meio que limparam e criaram, claro, uma situação de dívida com a Ucrânia. Aliás, o Trump até colocou que os Estados Unidos aceitariam continuar fornecendo essa ajuda para a Ucrânia se tivesse algum tipo de garantia que a Ucrânia vai pagar essa dívida. E colocou os minerais terras raras. Já discutimos aqui, né? Essenciais para que setores de alta tecnologia, até setores de defesa, e que hoje os Estados Unidos dependem quase que exclusivamente dos chineses. Hoje a China é responsável por 70% da produção e 85% do processamento desses minerais. Então, a Ucrânia ceder as terras raras é uma forma de os Estados Unidos não perderem o dinheiro dos empréstimos e ainda dependerem menos dos chineses em plena guerra comercial, entende? Então, os Estados Unidos estão ajudando, mas a Ucrânia percebe que há uma certa dificuldade em manter essa ajuda. Talvez uma boa notícia para os ucranianos seja a chegada de 2 equipamentos sensíveis. Tivemos a chegada dos caças F-16, que veio ali dos Países Baixos, Netherlands, e também dos franceses, os Mirage 2000, que são equipamentos que podem ser utilizados, no caso, por exemplo, do Mirage 2000, já foram avistados, inclusive, nos céus ucranianos, para a disparada dos mísseis Scalp, que são similares aos Storm Shadow, né? Os Scalp, Storm Shadow britânico e francês. Ele tem capacidade esse míssil de 300 km de alcance e é considerado um míssil de longo alcance. Pogaré, com a disponibilidade desses equipamentos aéreos, é claro que a Ucrânia consegue atacar em pontos mais importantes e ganha, assim, um destaque. Professor, você acha que isso vai fazer uma sensível diferença no campo de batalha? Não, não acho, por todas as dificuldades que a Ucrânia vem encontrando. E a prova disso, como eu reforço aqui para vocês, é a vontade dos ucranianos negociarem. Mais uma vez, cara, a gente teve, por exemplo, o Trump garantindo que fará uma reunião com Zelensky, possivelmente na semana que vem, e a Rússia admitindo que já tem negociações com os Estados Unidos para estabelecimento de uma paz. Ou seja, não favorável à Ucrânia. Mas penso que um acordo de cessar-fogo, um acordo de paz, deve ser fechado num futuro próximo. Para a Rússia, tem dificuldades, inclusive não sabemos, né, o que a Rússia vai pedir nesse acordo de paz. O fim das sanções, o descongelamento dos ativos, a volta da negociação de gás natural ou petróleo com os países ocidentais. Tudo isso pode estar na negociação, entende? E também o que a Ucrânia vai ter que ceder nessas negociações. Mas pela atual configuração do campo de batalha, penso eu que deve ser um acordo mais favorável para os russos. E para finalizar, pessoal, tivemos também uma notícia bem sensível, bem importante, acerca do Irã. Como eu compartilhei com vocês, o governo Trump ele assinou um memorando, num passado recente, garantindo que o Irã não pode ter armas nucleares.
e falou que se o Irã respondesse a isso, ou seja, eliminasse o Trump, o Irã seria feito em pedacinhos. Ele eliminaria o Irã, já que já tinha deixado recomendações de como lidar com o Ayatollah, com o regime dos Ayatollahs, né? Com o regime iraniano. Depois o Trump meio que fez o meia-culpa, olha, entendam, não é que eu quero destruir o Irã, eu preferia que fosse feito um acordo, enfim, mas deixei bem claro, o Irã não pode ter acesso às armas nucleares. Ou seja, Pezeshkian, que é o atual presidente, tem um caráter histórico um pouco mais reformista, e o Trump fala, ou seja, de negociações com o Ocidente, e o Trump também fala em negociações com o Irã. Será que estamos próximos, então, de um acordo Estados Unidos-Irã? Não. Ayatollah Khamenei, que é a atual liderança do Irã. Professor, você falou que o presidente era o Pezeshkian. Sim, mas a República Teocrática, né, a República Iraniana, garante que você tem ali um chefe de governo, né, que seria de fato o presidente, mas o chefe de Estado, vamos colocar assim, mais ou menos, né, seria o Ayatollah, o chefe supremo. Então, de fato, eu falo mais ou menos por quê? Porque o presidente nem chefe de governo é. Quem de fato manda no Irã é o Ayatollah, né? O presidente tem funções muito mais burocráticas, até mesmo estabelecimento de relações diplomáticas, mas em alguns casos até o Ayatollah que tem essa função. O Ayatollah Khamenei garantiu que ele orientou o governo do Irã a não negociar com os Estados Unidos, e inclusive que retaliará em caso de ataque americano. Segundo Ayatollah, não se deve negociar com um governo desses. É imprudente, não é inteligente e não é honroso. Inclusive, nenhum problema jamais foi resolvido quando se negocia com os Estados Unidos. Ele falou isso, galera, num contexto, de novo, né, que os americanos possivelmente aceitariam ou estão dispostos a negociar. Ele garantiu que quem saiu de maneira unilateral foi o governo americano, inclusive era o Trump o presidente à época, e que fez ações militares como a morte do Qasem Soleimani, que era a liderança militar iraniana, e não teve nenhum tipo de desculpa ou algum tipo de pedido de aproximação. Então, não se deve negociar com os Estados Unidos. Ou seja, o conflito do Oriente Médio entre os aliados dos Estados Unidos e o chamado eixo da resistência, autodenominado assim, aparentemente não está próximo de uma resolução. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, já deixa seu like e se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.